partir de agora, Estúdio Livre, na Band. Apresentação, Igor Tax. 17 horas e 50 minutos, está no ar o programa Estúdio Livre aqui pela TV Cidade Verde, Band, Canal 12, e transmissão sendo feita também pela Rádio Band FM, frequência 101.1, e também pela Rádio Cidade Verde, frequência 92.3. Eu, Arthur Garcia, vou com você até às 18h20, levando as principais informações políticas e também hoje uma entrevista com a ex-juíza Selma Arruda. E comigo para auxiliar aqui, ele, Onofre. Tudo bem, Onofre? Como vai? Oi, Arthur, tudo bem? Boa noite ao nosso ouvinte, telespectador, boa noite à doutora Selma. Mais um dia. Eu já chamo a sua participação conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 992737351, para fazer a sua pergunta para a doutora Selma, que já está conosco aqui. Doutora, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. É uma honra estar aqui com o Onofre e com você. Olha só, nós estamos ao vivo agora para o estado inteiro, para mais de 700 mil pessoas e também pela rádio Band FM. Doutora, gostaríamos de saber da história da senhora, até porque a senhora é uma ex-juíza responsável aí por colocar na cadeia empresários e ex-políticos, como o ex-governador Silval Barbosa e também o ex-deputado José Geraldo Riva. Queria saber da senhora, desses processos que a senhora já desempenhou e acompanhou, a senhora sendo agora aposentada, como que fica todo esse processo? Ele acaba parando, a senhora consegue ter acompanhamento? Como que vai ser o desenrolar a partir de agora? Não, o magistrado, quando se aposenta, ele se distancia da vara, não tem mais nenhuma influência, nem um interesse, inclusive, no desfecho desses processos. Já existe um outro magistrado lá que vai dar continuidade aos processos. Deixa saudade? Pouquinho, mas não muito ainda. Foram 22 anos isso? Foram 22 anos de magistratura, a maior parte do tempo, 90%, na área criminal. Pode-se dizer que a realização foi esses últimos anos, com essa prisão de políticos já consagrados aqui no estado de Mato Grosso? Olha, acho que ninguém se realiza muito em constatar, né, que um estado tão rico, tão bonito, estava daquela forma, né, estava sendo saqueado. Na verdade, eu me senti mais triste quando constatei isso e quando eu tive que agir, do que realizada propriamente. Mas eu te digo que a minha carreira na esfera criminal, ela foi muito abençoada por Deus, porque eu pude lidar um certo tempo com a criminalidade pobre, com as pessoas que cometem crimes violentos, assaltam, roubam, enfim, né? E pude lidar depois, ao final da carreira, com essa criminalidade de colarinho branco, que são as pessoas que têm terceiro grau, são pessoas que têm inserção social, são pessoas bem colocadas, que não precisariam estar fazendo aquilo, né? E estão fazendo de qualquer forma. Então, para mim, serviu mesmo como contrapeso na balança, eu ver que de um lado havia essa criminalidade pobre e de outro lado a criminalidade rica, que, na minha opinião, é grande parte responsável pelo mal social. A senhora se sentia desconfortável ou confortável em lidar com isso que a senhora acabou de falar? Eu tenho amizade de pessoal de longa data com o ex-deputado Riva, com o ex-governador Silval. Eu me senti profundamente desconfortável com aquela situação toda. E a senhora, como juíza, como é que se sentiu? Pois eu me senti muito triste, eu acho que é mais do que desconfortável, a gente fica decepcionado, porque o magistrado também é cidadão, o magistrado também é um eleitor, né? Teve pessoas dessas que eu votei nelas, né? Então, é muito decepcionante a gente ver um Estado desse tamanho, com essa capacidade, e a gente vendo, né, o que escoou de dinheiro, que podia ter servido ao povo, escoou para bolsos e paletós. A senhora está pretendendo construir uma candidatura de senadora lá após a sua aposentadoria como juíza. O que a senhora vai levar disso que acabou de dizer para isso que aqui fora há a percepção coletiva em relação à expectativa de quem vai se eleger? Que utilidade a senhora trará para cá? A carreira política? Foi exatamente pensando que eu posso ser útil que eu resolvi aposentar e seguir essa carreira política. Eu vejo que tudo isso, os bastidores de como as coisas acontecem, a maioria da população acaba não ficando sabendo, né? São casos às vezes complexos, são coisas complexas. Então eu vi esses bastidores e hoje eu posso usar esse conhecimento que eu tenho para eliminar pelo menos naquilo que me for ao meu alcance, eliminar a corrupção, eliminar este vazamento de dinheiro público, né? E
Outra coisa, a gente constata, quando trabalha com processo, com lei, que as leis são feitas para não dar certo. As leis são feitas para facilitar a corrupção, as leis são feitas para facilitar a impunidade, né? Então, eu acho que eu posso contribuir e muito nesse sentido. Doutora, ou seja, ajustar essas condutas. Exatamente sobre lei, né? A sociedade hoje já fica indignada, principalmente na vara criminal que a senhora já representou há muito tempo. As pessoas às vezes entendem que um criminoso ele vai preso, mas para ele conseguir essa prisão, ele tem vários recursos, né? Até ser mesmo ali o transitado de julgado. Como que a senhora, depois, conseguindo o cargo de senadora, a senhora pode auxiliar para tentar modificar um pouco das nossas leis ou até mesmo tentar influenciar alguma alteração no Código Penal? A senhora acha que teria condições de a senhora conseguir isso lá? Com certeza. Eu queria pedir sua permissão, Arthur, de colocar um agregadozinho mais na pergunta. A senhora acha, nós temos um Congresso muito inútil hoje. A senhora acha que o ambiente que haverá na eleição do ano que vem, haveria ambiente para mudar essas leis? A sociedade está querendo isso, espera isso, apoiará isso nessa legislatura que começa em 2019. No seu caso de senadora, iria até 2026, São 8 anos. Né? Isso. 24, 26. A senhora acha que é um ambiente para isso? A Eu ponto acho- de pressionar o Congresso? Eu acho que sim. Eu acho que vai haver uma renovação muito grande. E as pessoas, quando entram novas na política, elas não têm aqueles vícios, elas não têm aqueles maus hábitos, né? Então, eu acredito que as pessoas vão realmente apostar, vão votar em todo o Brasil, em políticos que não tenham esses hábitos. E aí fica muito mais fácil, tanto para você ter iniciativas de leis, né, como essa pergunta que você me fez, do que hoje com as pessoas que já estão lá, que já estão viciadas, que assim, se aproveitam do mandato para agir em favor próprio. Vai ser preciso uma baita coragem para um baita enfrentamento. A senhora vai com essa disposição? Coragem nunca me faltou. Não precisa provar, né? E a disposição para o enfrentamento do corporativismo que tem hoje, aquela bagunça de interesses que é o Senado, a Câmara dos Deputados? Existe o corporativismo, existe essa bagunça que o senhor se refere, mas lá cada voz é uma voz. Por que eu escolhi Senado? Porque cada estado lá é igual ao outro. Você não tem menos ou mais representantes. Cada estado elege três senadores. Esse ano nós vamos eleger 2, já tem um que está no mandato, né? Então, Mato Grosso, lá no Senado, ele é igual ao Rio de Janeiro, é igual ao São Paulo, igual a qualquer outra bancada. Então, a gente consegue falar mais olhando no olho, menos, a gente fica menos refém desses grandes centros que já tem também maior número de políticos. Doutora, no estado de Mato Grosso são quantos magistrados? A senhora tem esse número? Eu não tenho o número exato, mas passa, salvo engano, passa de 200 e não chega a 300. Quase está chegando em 300. Em cima dessa quantidade de quase 300, o porquê que apenas nesse período surgiu uma Selma Arruda que teve essa coragem de enfrentar esses políticos? Eu não sei te dizer. Os magistrados que me antecederam eram pessoas boas, capacitadas. Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Veio a lei de combate às organizações criminosas, que facilitou muita coisa. Veio para Mato Grosso um laboratório de lavagem de dinheiro, então que também ajudou muito na investigação. A equipe de policiais da Delegacia Fazendária é ótima, né? O GAECO tem uma equipe boa também. Então foi uma conjunção desses fatores. Também aquele elemento lá que iniciou com o mensalão, que é o poder prender por presunção, né? A prisão preventiva, né? Aquilo não tinha antes com essa força, né? Na verdade, é uma tese construída no sentido de que o líder da organização criminosa ou da quadrilha, ele acaba sendo responsável por tudo aquilo que a quadrilha faz. Porque, na verdade, ele é o mandante, né? Ainda que não mande literalmente cada ação, ele acaba tendo essa responsabilidade. Então, isso também ajuda muito. E teve as delações que tiveram uma força danada em tudo isso, né? No seu caso lá, as delações foram muito fortes para poder dar o andamento que deu, né? Exato. As maiores delações, inclusive, não foram nem prestadas ao juiz da 7ª Vara, né? Eles já foram ao STF porque envolvia pessoas de foro privilegiado, ou seja, pessoas de alto escalão. Doutora? Deixa eu perguntar uma coisinha só, Arthur. Fica à vontade. Voltar ao passado, a gente não volta mais, né? Olha, tomara que não.
Tomara que não. Não há ambiente para isso, né? Acho que já se abriu uma porta, né, para transparência, sabe? Eu acho que muita gente ficou com medo de fazer coisas agora. Acho que tem muita gente aí que pensa 2 vezes antes de fazer. Então a coisa não está solta mais. Ela já foi... já saiu, né? As vísceras saíram para fora. Deixa eu lhe perguntar, mas o Arthur me permite só uma perguntinha só. Que eu atropelo o Arthur, me desculpa. De forma alguma, que é isso, que colabora. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Até recentemente, a gente tinha a sensação de que o judiciário... Isso é assim mesmo, não vai mudar. De repente, o judiciário se tornou protagonista. Acordou? Eu sempre tive essa conduta, primeiro, de não me sentir uma magistrada, de me sentir uma servidora pública, né? Eu estava ali ganhando dinheiro que era pago pelo imposto do povo e eu tinha que trabalhar como servidora pública. E eu também sempre tive a conduta de me aproximar muito da mídia, de me aproximar muito dos meios de comunicação. Por quê? A gente precisa do apoio popular para fazer certas coisas. Se você não tem esse apoio, fica muito mais difícil. Então, desde sempre, desde Cáceres, que era interior, eu trabalhava lá, o juiz criminal sempre tem matéria, né, para a mídia, né? Então, eu sempre tive um bom relacionamento com a mídia. E isso me ajudou muito. Me ajudou muito. A sociedade hoje ela já está descontente. O Guilherme, lá do site O Livro, mandou que nesse instante uma mensagem. O Ministério Público Estadual acabou de pedir o afastamento do prefeito Emanuel. Pergunta para a doutora Selma, ela que tocou o processo da delação do Silval. Ele mandou essa colocação aqui. A senhora tem alguma informação, doutora, sobre essa situação? Não, sobre essa situação, agora eu sou uma cidadã. Mas voltando à pergunta que eu teria para a senhora, é o seguinte: a boa parte da sociedade já está descontente com a classe política. A senhora fazia um enfrentamento e colocou na prisão políticos do Estado. E as pessoas têm aquela tese de que pessoas como a senhora, se entrar na política, estraga. O que a senhora tem a dizer para aquela pessoa que acha que se a senhora entrar na política, a senhora não será a mesma Selma Arruda juíza? Pois é, eu acho que não é eu entrando para a política estrago. Eu entrando para a política, eu vou limpar a política, né? É diferente. Você sabe que a minha mãe, de 93 anos, me falou isso. Ela disse: minha filha, tu tem uma vida tão bonita, tu tem uma vida tão limpa, nossa família é tão limpa. Realizada. Agora, o que você vai fazer lá? Você vai se sujar na política? Você imagina. Ela e a minha neta, de 13 anos, 80 anos de diferença, olha o lapso temporal que tem aí, né? A minha neta de 13 anos falou: vovó, eu sei que você tem boa intenção, eu sei que você quer salvar a minha geração, eu sei por que você está indo, eu sei que você é correta e justa, mas eu tenho medo que você entre para a política e todas as pessoas te chamem de corrupta. Quer dizer, para você ver como é que o Brasil está com os valores tão invertidos que uma senhora de 93 anos e uma menina de 13 anos... Tem a mesma ideia. Tem a mesma ideia do político, né? O correto nos países sérios, nos países, né, desenvolvidos, é que o político é uma pessoa de bem. O político tem que ser uma pessoa de bem, que trabalha pela comunidade, que trabalha pela sociedade. E o Brasil, nisso aí, inverteu. O Igor, que é o titular aqui da cadeira onde está o Arthur, e o Arthur que é o titular quando o Igor não está. A gente sempre trabalhou aqui com a ideia de entrevista mais de conceito. A gente não fica muito no fuxico, puxando a língua, não. Porque as pessoas estão querendo saber da vida dela, e a vida dela não é fuxico, a vida dela é conceito. A pergunta que eu faria, senhora: a sua neta e a sua mãe disseram coisa muito semelhante com 80 anos de diferença, né? A senhora pensa que a política também está como o judiciário que acordou, o Ministério Público que acordou, a gente acordou esse Supremo que é um gigante adormecido há 400 mil anos, né? A senhora acha que também o mundo político desadormece a partir de tudo que está acontecendo, Lava Jato, prisão do Lula, prisão de tantos empresários, e aqui a prisão do Silval, prisão do deputado Riba, de secretários, aquela história toda dos grampos, quer dizer, houve uma enxurrada, né? Eu acho que é geral, a sociedade acordou, né? Então, a vontade que me deu de entrar para a política foi dizer: meu Deus, chega de reclamar sentada, eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. E assim como eu falo com várias pessoas que também estão querendo entrar na política, e elas têm o mesmo sentimento. Sabe aquele sentimento de eu estou aqui reclamando, eu sou vítima dessa situação toda que está acontecendo e eu vou ficar quieto, vou ficar sentado, vou ficar quieto? Não, eu vou lá. Então eu acho que esse levante é uma coisa geral, sabe? No meio político, no judiciário, no Ministério Público e na sociedade principalmente. Sobre a escolha do partido, como que aconteceu? A senhora foi assediada por quais dos partidos aqui do Estado?
a escolha pelo PSL, como que foi, através de quem? Teve a influência do pré-candidato também à presidência, Jair Bolsonaro? Como que se deu isso, doutora? Olha, o primeiro partido que me procurou foi o Partido Novo. É um partido ao qual eu sou muito simpática também, né? Um partido muito íntegro, né? Que tem diretrizes muito sólidas, enfim. Mas depois outros partidos também passaram a me procurar, a PMN, o PSB, o PSC, hoje é o PSC, o PSDC, não é isso? Enfim, vários partidos que hoje, na verdade, acabam sendo coligados, com exceção do PSB, que é do Max Russi, não é isso? Isso. Mas que também eu tenho ali pessoas com quem eu simpatizo bastante e que têm a mesma linha de pensamento. Então, eu resolvi optar pelo PSL do Bolsonaro porque eu acredito que ele é uma pessoa capaz de realizar muitas mudanças que a gente precisa realizar, sabe? Colocar alguns valores de volta da onde eles nunca deveriam ter saído. Valores como família, valores como respeito, valores que a gente precisa resgatar. E outra, ele é muito ligado à questão da segurança. E eu trabalhei a minha vida toda na área criminal. Então eu vi identidade nisso. Com relação ao partido, o PSL é Partido Social Liberal. Ele é um partido liberal no sentido de entender que o Estado tem que parar de se meter na vida do cidadão, parar de cobrar tanto imposto, parar de regular tanto a nossa vida, deixar mais a iniciativa privada mais livre para poder desenvolver o país. A gente vai viver nesse mundo aqui de pagar mais imposto do que se recebe. Se a gente for fazer as contas de imposto que paga, é um horror, né? 5 meses de trabalho. Exatamente. Alguns partidos liberais, eles acabam pregando também a questão do Estado mínimo, né? E para isso também, havendo aí o interesse da redução da carga tributária, aqui no Estado, a gente vê aí a imensidão desse Estado com quase 3 milhões de habitantes. A senhora tem em mente algo para tentar também, ou como dividir o Estado, um exemplo? A senhora seria favorável a isso, a um projeto dessa magnitude? Olha, já me fizeram essa pergunta há uns dias atrás, e eu, de inopino, enfim, acabei dizendo que seria favorável. Do ponto de vista principalmente do agronegócio, é uma boa opção, porque aquela parte do norte do estado lá seria bastante favorecida. Mas eu conversei com várias pessoas depois disso, refleti bem a esse respeito, e eu acho que essa nossa região aqui ficaria abandonada, ficaria muito órfã. Desfavorecida. E né? muito desfavorecida, né? Então eu revi a minha opinião, não acredito que seja uma boa estratégia, né? Nesse momento, a divisão. O próprio partido não pensa nisso também. O partido não pensa nisso, não, né? Mas a questão de Estado mínimo, também não, o PSL não pensa que o Estado tem que ser tão enxuto assim. Ele pensa que tem que ter segurança, educação e saúde. São as três diretrizes básicas, né? E o resto seria ou através de empresas de economia mista ou através da própria iniciativa privada. Terceirização, PPPs, né? Isso. Parece que isso é inevitável, né? Levando um pouco aqui no lado da polêmica agora, doutora, nós temos aí o presidente do partido, que é o Vitório Gale, deputado federal. Recentemente ele está com um projeto tramitando lá, que é um projeto, parece que é para fazer com que crianças não sejam adotadas por homossexuais. Um projeto que tramita lá. A senhora se tornando uma senadora, esse projeto vai para o Senado Federal. A senhora ocupando a cadeira, a senhora votaria a favor desse projeto? Nunca, jamais. Eu não concordo com várias ideias de membros do PSL. Quando você entra para um partido, é como se você entrasse para um clube, para uma agremiação. Então, ele tem pessoas que pensam de várias formas diferentes. E eu não concordo com esse tipo de atitude, até porque quando se fala em adoção, a gente tem que pensar no direito da criança, né? E não nesses valores assim que me parecem mais morais do que propriamente imaginando o direito da criança de ter uma família. Mais de pré-julgamento, né? Eu acho que são decisões, essa posição do deputado, eu entendo aqui como cidadão, isso é pré-julgamento. Ninguém tem direito de pré-julgar. Agora, eu me surpreendo. Eu me surpreendo, Onofre, com a resposta dela, né? Isso aí não vai causar também um desconforto dentro do partido, doutora? Olha, eu acho que a gente está numa democracia. Assim como eu também não concordo com certas ideias do Bolsonaro,
né? Nós estamos numa democracia e é certo que algumas ideias minhas eles não vão concordar. O que eu acho que nós temos que ficar, ter um foco, é o foco nas linhas gerais do partido. E ali dentro cada pessoa é uma pessoa diferente, né? A lei do desarmamento, a senhora é a favor que acabe essa lei, que o cidadão de bem, lógico, ali não é qualquer um que vai poder tirar o porte de arma, mas a senhora é a favor que acabe com essa lei? Eu sou a favor que o cidadão que não tem antecedentes criminais, aquele cidadão que não tem problemas psiquiátricos, né, passando por essa avaliação, ele tem o direito sim de portar uma arma, com o fim de se defender de um ataque de criminosos, de ataques à sua propriedade. Eu sou plenamente a favor disso. Isso é uma das ideias com as quais eu concordo com o Bolsonaro. A senhora lidou na área criminal e a senhora disse que lidou na área do crime da camada mais pobre e lidou na camada do crime de colarinho branco, né? Então a gente tem na sociedade de ponta a ponta uma percepção de insegurança e ela é muito conceitual, ela está aí. Como é que a senhora enxerga a insegurança hoje no país? E um caminho para acabar com isso, que nós não podemos continuar desse jeito. Veja bem, eu não sou favorável em todos os casos em que as penas tenham que ser aumentadas, tá? Eu acho que o que faz a pessoa não cometer crimes é a certeza de que ele vai ser punido se cometer. Se você souber que vai te acontecer alguma coisa, você não arrisca, né? Então, da mesma forma que um ladrão não vai entrar na sua casa se ele souber que você pode estar armado lá e recebê-lo a bala, tá? Da mesma forma ele vai não querer cometer o crime se ele souber que é certo que ele vai parar na cadeia. O que nós temos hoje no Brasil é uma legislação que estimula a impunidade. E a impunidade é o que faz a pessoa reiterar no crime, ou seja, faz cometer 1, 2, 3, 4, porque sabe que não acontece nada. Leis que não punem. As leis não punem, o sistema de progressão de pena está completamente errado, né? A pessoa é condenada a 6 anos e cumpre 1 quando cumpre, né? O regime semiaberto não existe, tornozeleira eletrônica não funciona, regime aberto, então, nem pensar, condicional, esses regimes que só existem no papel, eles não servem para trazer segurança pública. Pode colocar a audiência de custódia também nesse mesmo barco aí Ela em primeiro lugar. Impunidade? Ela em primeiro lugar. Com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que pensam de forma contrária, mas eu acho que isso tem que acabar imediatamente. A audiência de custódia, ela não tem outro viés que não seja de levar o recado para o indivíduo. Olha, você aprontou ontem, você está preso a menos de 24 horas e eu vou te soltar. Então ele sai de lá com a certeza que é no máximo uma noite na cadeia. Isso a gente não pode deixar acontecer. É um puxadinho legal. É um puxadinho legal sem a mínima Doutora, chance de dar certo. Deixa eu trazer a participação aqui do telespectador. O Evaristo Araújo, de Sinop, ele pergunta aqui: a senhora teria coragem de denunciar alguém do seu partido caso seja eleita? Com certeza. Com certeza. Alguém do meu partido, alguém do judiciário, alguém do Ministério Público. Eles perguntam duro mesmo, viu? Pergunta, até no jogo aqui, falando que nós somos petistas. Muitos falando que é difícil, né, Onofre? É difícil. Doutora, como que foi para a família da senhora entender, a senhora já depois de 22 anos como magistrada, aposentada, agora que deveria estar curtindo ainda mais a família, resolve entrar na política? O que a família falou disso? Pois é, a minha mãe espantou, né? O meu esposo é um cara muito companheiro. Ele compreende, ele sabe que eu não consigo ficar quieta, né? Que eu não consigo, eu sou muito ansiosa. Então ele sabe, ele suspeitava mesmo que se eu aposentasse eu não ia ficar muito quieta, não. Mas os meus filhos entenderam muito bem, graças a Deus. A senhora tem quantos filhos? Eu tive 3 filhos, a minha filha Letícia faleceu, ela vítima de um câncer, né? E então hoje eu tenho 2 filhos, tenho uma filha... Eu também tive um filho que aos 29 anos morreu de acidente. É um buraco na vida da gente, né? Nossa, é um vazio, né? Um vazio. Doutora, o Júnior Ferreira de Rondonópolis, ele parabeniza a senhora, parabeniza a doutora Selma pelo excelente trabalho enquanto juíza. A senhora aguarda também ter um elogio assim, depois como política, como senadora? Exatamente, eu acho que se eu me eleger, se Deus quiser, eu não quero que me deem os parabéns porque eu me elegi. Eu quero que me dê os parabéns 8 anos depois. E aí, passando esses 8 anos, né? Qual vai ser o passo? Vai parar? Aí vou descansar. Primeiro que eu sou contra a reeleição, né? Eu não acho que você tem 8 anos para fazer alguma coisa. Se você não conseguiu, meu filho, vai para casa porque não deu certo. Não vai fazer. A senhora pretende apenas esses 8 anos como senadora. Depois disso, não pretende continuar na política? Não pretendo continuar na política. Eu quero trabalhar com leis, que é o que eu sempre fiz,
né? Minha vida inteira como juiz eu tive que executar aquelas leis, mesmo elas sendo injustas ou ineficazes. Agora eu quero ir lá para tentar modificar isso, ou seja, tentar puxar pelo outro lado, né, esse novelo e tentar fazer a coisa certa. Mas depois que eu tiver cumprido a minha missão, aí eu tenho o direito de descansar um pouquinho. Doutora, eu sei que é difícil às vezes fazer uma pergunta dessa, até se a senhora fosse ainda juíza, a senhora é aposentada. Mas a justiça, ela é para todos e ela é acessível a todos hoje no Brasil? Olha, muito quando a gente fala em justiça e quando critica a justiça, a gente critica um sistema, a gente não critica um juiz. Sim. Né? Não é? Então, e acaba recaindo, às vezes o juiz sente essa dor de ser criticado, a justiça não funciona, a justiça solta bandido, né? Isso. E isso é muito triste, porque a gente precisa dessas instituições bem firmes, né? Bem fortes. Então, assim, mas o sistema de justiça realmente não funciona. Ele é feito para não funcionar. Pelas leis que foram feitas ou pela condução do sistema judiciário? Pelas duas coisas. Pelas duas coisas. E muito é realmente culpa de uma conduta, como você mesmo disse, secular, né? De magistrados que se encastelam, que não dialogam com a sociedade, que não vão, que não ouvem as pessoas, né? Que vivem num mundo muito distante. Quando a gente vê aquelas certas decisões do Supremo, por exemplo, você tem nítida noção disso, né? As pessoas parece que não vive nesse mundo, parece que mas tem gerações e gerações, não tem? Tem agora, graças a Deus. Geração lúcida de mais arejadas que estão entendendo que existe uma coisa chamada sociedade, né? Mas você sabe por quê, né? É pressão social, é opinião pública e, graças a Deus, a mídia que leva para cada casa, né, a notícia do que está acontecendo, ou seja, é fruto da transparência, né? A senhora vai para o Senado... Claro que a senhora terá muitas preocupações e trará muita demanda da campanha, mas fundamentalmente, o que lhe acompanha para justificar o seu desejo de entrar na política pelo caminho do Senado? Eu penso que o Senado, como eu já te falei, além de ser um lugar onde você vai ter voz igual a qualquer outro político do país, né? Você vai ter o mesmo direito, a mesma voz, o mesmo peso, né? Ali é um lugar onde você pode propor emendas à Constituição muito importantes. E a nossa Constituição, querendo ou não, ela precisa de ser modificada. Ela foi feita... Se não refeita, né? Exatamente. Ela foi feita para um país que não é o Brasil. Então, ela é muito bonita no papel, ela é muito, assim, politicamente correta, vamos dizer, mas ela não funciona no Brasil. E a gente precisa mudar isso. A senhora tem esperança? Tenho. Muita. Quantas gerações a senhora acha que o Brasil precisa para se tornar um país como a Suécia, por exemplo? Ou minimamente como a Argentina? Olha, eu acho que vai muito tempo ainda. Acho que a minha neta ainda vai ficar bem adulta até isso acontecer. Vai tempo. A gente não pode ter a ilusão de que as coisas vão mudar esse ano, que no ano que vem já o Brasil vai ser. Porque a gente precisa também conscientizar a própria sociedade, né? Nessa cultura de não fazer as coisas de qualquer jeito, de não aceitar a coisa errada, né? O brasileiro foi doutrinado durante muitos anos para achar graça do que não tem graça, sabe? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, logo que se dizia, né, que tinha acabado a ditadura, aquela coisa toda, então começaram programas de humor na televisão. E eu tinha muita raiva no programa do Jô Soares, que era, acho que, Planeta dos Homens, né? Porque ele brincava com a corrupção. Porque ele brincava assim, ó, o médico tinha um cortezinho no dedo ali e o médico gastou 5 quilômetros de esparadrapo. E aquilo era um programa de humor. E aí vinha aquela risada. Achavam graça. Então, achavam graça, né? Não se acha graça de coisa séria, sabe? Por isso é que aqui no Brasil a gente tem muita leniência, a gente é muito, sabe? A gente acha aceita que é normal, tudo, né? Aceita, né? É isso. Acha que político é corrupto, mas se fizer, fez, mas roubou, mas fez, então dá. Né? Doutora, infelizmente estamos chegando ao final já, 18 horas e 19 minutos. Agradeço rápido, imensamente né? esse bate-papo aqui para a senhora e deixamos sempre à disposição aqui o programa do Igor Táxi, tudo bem? Olha, muito obrigada, foi uma excelente oportunidade, uma honra estar aqui. Um abraço para todos os ouvintes aí do estado inteiro. E um abraço para você, Onofre, um prazer te ver de novo. Prazer, e um abraço para você, Arthur. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Onofre, bom final de semana. Para todos nós. É isso aí, gente. Fique agora. Boa caminhada para a senhora. Muito obrigada. É isso, boa sorte, doutora. Obrigada. Gente, fique agora com o Borchá e o Jornal da Band. O Igor Táxi volta na segunda-feira. Um abraço e bom final de semana.